Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje nós vamos ver qual a melhor técnica para você germinar as sementes de rosa do deserto. Como ter mudas saudáveis, gordinhas, que futuramente vão dar origem aí a belíssimas plantas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes eu tenho um convite super especial para você. Eu vou promover agora dos dias 5 ao dia 12 de julho. Sim, começa agora, segunda-feira, um evento incrível que vai se chamar Desafio Rosas do Deserto. Nesse evento eu vou desafiar você a superar todos os seus medos, as suas dificuldades no cultivo de rosa do deserto para finalmente cultivar essas plantas maravilhosas aí como um verdadeiro profissional. Vai ser uma semana inteira de muito conteúdo na prática, passo a passo, para você finalmente se tornar um expert no cultivo de rosa do deserto. E eu tenho certeza aí que depois dessa semana a sua vida aí com as suas plantas vai mudar da água para o vinho. Então aproveita que o evento ele é gratuito, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, se inscrever, entrar para o grupo VIP do WhatsApp e a gente se vê então a partir de segunda-feira, do dia 5 ao dia 12 de julho, no Desafio Rosa do Deserto. Vejo todos vocês lá. Então, a gente vê muitas técnicas diferentes para germinar sementes de rosa do deserto aí na internet. Tem gente que utiliza aí o papel toalha, eu mesmo já demonstrei essa técnica aqui no canal. É uma técnica que funciona para quem não tem tempo ali de estar fazendo o manuseio das suas mudas, para estar regando várias vezes por dia. Mas definitivamente, se você quer ter mudas bem gordinhas, plantas mais saudáveis, com um crescimento aí mais rápido, com certeza a melhor técnica é a que eu vou mostrar agora aqui para vocês. E é muito simples, gente. O que eu vou demonstrar para vocês aqui é a germinação diretamente no substrato. E o que você deve atentar bem são as condições que você precisa dar para a sua semente se desenvolver bem, para a sua mudinha crescer bem, para que ela tenha aquele aspecto gordinho que a gente tanto procura. Primeiramente, você deve escolher onde você vai fazer a germinação. E também não tem muito segredo para isso. Você pode utilizar uma sementeira como essa aqui, com várias células, se você tem muitas sementes, quer germinar aí numa maior quantidade. Você pode germinar diretamente nos vasinhos, como esse aqui, e aí você já pula uma etapa de transplante. A planta vai conseguir se desenvolver bastante aqui, até que você precise fazer o seu primeiro transplante. Ou você pode germinar diretamente no substrato utilizando copinhos como esse aqui, pode ser desse tamanho, pode ser menores, copinhos de café, enfim. Copinhos como esse aqui que são bastante eficientes porque eles ocupam pouco espaço e é sempre fundamental você lembrar de fazer furinhos de drenagem embaixo. Sim, a água ela precisa drenar e essa água da rega ela tem que ser abundante, a gente vai já falar sobre isso. E o substrato? O substrato para germinar suas rosas do deserto é um substrato leve, drenante e que seja capaz de já fornecer um aporte de nutrientes para suas mudinhas em germinação. E atualmente o substrato que tem apresentado os melhores resultados para a germinação de sementes de rosa do deserto, que eu tenho observado nos meus experimentos aqui, é esse aqui. Está de cabeça para baixo aqui, mas é o Carolina Soil. Então esse substrato aqui, ele é um substrato realmente bem leve, é um substrato muito interessante para a germinação de rosa do deserto, e de todos os substratos que eu já experimentei para germinar rosa do deserto, esse com certeza foi o que me apresentou aí os melhores resultados. Então vamos começar a germinar nossas sementes aqui. Eu vou germinar uma pequena quantidade para demonstrar para vocês, mas vocês podem fazer aí isso com 100, 200, 300 sementes, 1000 sementes, a quantidade que você quiser aí, e aí você vai escolher o recipiente adequado. Se você tiver realmente muitas sementes para germinar, é sempre mais interessante que você utilize sementeiras como esta aqui. Mas eu vou germinar poucas sementes aqui, então eu vou utilizar aqui 4 recipientes como esse aqui, 4 copos descartáveis. Já coloquei aqui o substrato, o Carolina Soil aqui, já está aqui, sequinho, né? Estão vendo que ele está seco? Então é sempre interessante você já umidificar esse substrato antes de depositar as sementes. Então eu já vou aqui dar uma umidificada aqui nesse substrato, já para ele receber aqui as nossas sementes para germinação. E agora eu vou aproximar a câmera aqui para vocês verem melhor aqui como é que a gente deve fazer a semeadura das sementes de rosas do deserto. Muito bem, estão aqui os nossos 4 recipientes já com substrato Carolina úmido. O que é que eu vou utilizar agora? Logicamente, as nossas sementes. Eu tenho aqui, olha, um potinho que eu utilizo para guardar sementes na geladeira. Então ele estava ali na geladeira, tem algumas sementes aqui, um estoque de sementes guardados que eu uso para presentear ou sortear os meus alunos do curso, do método Rosa do Deserto de A a Z. E também uso para fazer aqui, lógico, meus experimentos de germinação.
Então eu já peguei aqui, ó, 4 sementes aqui do meu recipiente, tá? Tá aqui na minha mão. E aí eu vou simplesmente, gente, colocar aqui deitadinha no meio do copinho aqui do substrato. Coloca em cima deitadinha, gente. Simples. Olha só como é que fica a semente deitadinha aqui no meio, tá? Então vai colocar aqui em cima. Eu poderia deixar assim? Poderia. Mas como eu vou regar, essa semente pode deslocar, e quando essa semente germinar, a mudinha pode ter uma dificuldade ali de apoio e tombar, então é interessante sim jogar um pouco de substrato em cima. Mas antes disso você deve ter percebido uma coisa, professor, você não precisa deixar as sementes de molho, e aí que a gente vai derrubar um mito aqui. Não, não precisa, gente. Essa história de deixar as sementes de molho em água 3 horas ou 24 horas é mito, não precisa, tá? Se suas sementes são boas, elas vão germinar. Eu só recomendo você deixar um pouco ali de molho, 1 ou 2 horas, se você tem sementes que estão armazenadas há muitíssimo tempo, tipo 8 meses, 10 meses. Mas geralmente o pessoal tem sementes frescas aí para germinar, o pessoal busca isso. Então essas sementes, se forem boas, elas vão germinar e não há necessidade de você colocar de molho em água, tá? Então a gente já derruba esse mito aqui para vocês. E agora é só cobrir um pouco aqui as sementes com o substrato Carolina, para dar um suporte, para proteger, para ela não deslocar com a rega, só um pouco mesmo. Já que as sementes de rosa do deserto, elas são fotoblásticas neutras, como a gente chama. O que é isso? Quer dizer que elas germinam tanto na presença como na ausência de luz, tá? Então não precisa se preocupar se ela ficou aqui coberta com um pouco de substrato. Você só não deve enterrar a semente, ela deve ficar ali na superfície para ela germinar da forma adequada. E aí, uma vez que você colocou o substrato por cima, você vai regar novamente. Estão aqui as nossas sementes semeadas e a partir daqui está o segredo para elas terem um bom desenvolvimento. Você nunca, em hipótese alguma, deve deixar esse substrato aqui secar, principalmente nos primeiros 10 dias. Então mantenha sempre esse substrato úmido. Então se você vive em uma região quente, você provavelmente vai ter que regar aí por volta de 2 a 3 vezes. Mas não é muito, professor? Não, por causa do segundo fator que é importante aqui para você ter sucesso, para ter mudas gordinhas, que é sol abundante. Você deve fazer essa germinação a sol pleno. Sim, essas sementes expostas ao sol pleno, as mudas vão se desenvolver muito mais fortes, mais vigorosas e mais gordinhas, como tanta gente quer. A água abundante e o sol pleno são fundamentais para você ter mudas vigorosas nesses primeiros estágios de desenvolvimento da sua rosa do deserto. E aí nós entramos num terceiro componente, a adubação. Você já pode misturar a esse substrato uma fonte de um mineral que é fundamental para suas mudinhas se desenvolverem gordinhas, que é o fósforo. Você pode adicionar aqui ao substrato superfosfato simples, uma tampinha de garrafa PET para cada litro de substrato, ou plantafol, ou forte plantio, ou qualquer adubo que seja ali mais rico em fósforo e potássio. E menos rico lá embaixo mesmo em nitrogênio. Nessa fase aqui não é interessante fornecer nitrogênio para essas mudinhas, porque é justamente o nitrogênio que vai fazer com que elas cresçam alongadas e estioladas e magricelas, e ninguém quer isso. Portanto, a adubação aqui deve ser focada em fósforo primeiramente e depois de fósforo no potássio. Você harmonizando esses 3 componentes, rega abundante, sol abundante e adubação rica em fósforo, você com certeza vai ter mudinhas belas e gordinhas aí na sua casa. Eu tenho aqui alguns exemplos de mudinhas que estão germinando. Essa aqui é uma mudinha de anaconda. Olha só, uma somalense, uma Adenium somalense anaconda, por isso que ela é mais alongada. E essa aqui é uma mudinha de DHA, Docert Horn Adenium, que é aquela que tem as folhinhas enroladas, que parece de uma espécie de ovelha da Europa, por isso que ela tem esse nome, Docert Horn, que é o nome da ovelha, Docert Horn Adenium, daí a sigla DHA. Então ela tem um crescimento mais lento, elas têm tamanhos diferentes, mas foram germinadas há cerca de 20 dias e estão já assim bem vigorosas. A Adenium obesa ela tem um crescimento um pouco mais rápido. Essa aqui, por exemplo, ela tem apenas 12 dias de germinação e já está assim
bem vigorosa. Olha que maravilha. Aqui é mais um Adênio somalense. Então essa aqui ela tem uma tendência a atingir maiores portes, maiores alturas, são aquelas anacondas conhecidas. Eu estou germinando essas sementes aqui, as mudinhas estão se desenvolvendo muito bem e a mesma técnica que eu estou usando aqui para ter sucesso aqui na germinação das minhas mudas, eu estou mostrando aqui para vocês fazerem com as mudas de vocês. Essas mudinhas estão tomando sol pleno, principalmente o sol da manhã, como o sol aqui é muito intenso, elas ficam no sol ali desde as 7 da manhã, desde o nascer do sol até meio-dia ali elas estão tomando sol. Então é sol pleno mesmo, geralmente quando elas estão a sol pleno, elas ficam assim com o caudex vermelhinho. Geralmente quando você cultiva as mudinhas à sombra, meia sombra, esse caudex novinho aqui ele fica meio verde. Então ele já fica vermelhinho aqui desde o começo e vai ficando cada vez mais gordinha. Ela aqui ainda é muito novinha, mas com certeza daqui a pouco ela vai estar bem mais gordinha, com muito mais folhas. Eu vou mostrando para vocês aqui e também lá no Instagram. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de clicar no botão de se inscrever aqui no canal. Clica no sininho para ser sempre lembrado quando tivermos novos vídeos por aqui. E me siga no Instagram, que está aqui embaixo, que eu também estou postando dicas diárias lá no Instagram. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.